Atenção, o capitalismo está em declínio. Rápido, nós precisamos selecionar agora quais grupos a gente vai usar de bode expiatório. Oi gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai finalmente falar aqui nesse canal sobre a posse do Donald Trump, o discurso do Donald Trump, as medidas do Donald Trump, toda a transfobia do Donald Trump nesse novo mandato dele. Não que no anterior não tivesse, né? Mas nesse tem mais. Até porque ele elegeu nós, pessoas trans, pessoas LGBT, mas principalmente pessoas trans, como o seu grande inimigo, como o seu alvo, o seu maior bode expiatório. Quer dizer, talvez o segundo maior bode expiatório. É porque, né, a gente tá ali pau a pau lutando junto com os imigrantes para ver, né, qual é o pior grupo que existe nos Estados Unidos da América. Se são os imigrantes ou a loucura transgênero. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Principalmente sobre a loucura transgênero. Foi na segunda-feira, dia 20, há 10 dias atrás do dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, que Donald Trump assumiu, que Donald Trump tomou posse, né? Já que ele foi eleito um presidente de novo dos Estados Unidos. Bom, eu já falei o que eu tinha pra falar sobre a eleição dele em outro vídeo, que você pode ver clicando no card aqui em cima. É um vídeo que eu falo sobre identitarismo, já que muitas pessoas culparam pessoas trans, pessoas LGBT, culparam pessoas negras, né, pela vitória do Donald Trump, já que ele elege a gente como inimigo e tudo mais. Enfim, tudo isso eu falei naquele outro vídeo lá. Nesse daqui a gente vai falar sobre agora que ele de fato voltou a ser presidente. E, gente, a posse do Donald Trump, ela foi repleta de coisa bizarra. E eu falando agora, parece até que foi uma coisa que aconteceu há meses atrás, porque já aconteceu tanta coisa depois da posse do Donald Trump, que já se tornou velho, por exemplo, eu falar do símbolo de supremacia nazista que o Elon Musk fez. E que não foi só ele que fez, né? Teve um outro aliado do Donald Trump que também fez esse mesmo símbolo. Eu tô falando do Steve Bannon. Inclusive, quando ele fez esse símbolo, ele estava do lado do Eduardo Bolsonaro. Foi assim, um caos e já se tornou até velho também fazer uma piada sobre o quanto que, né, os Bolsonaros, eles tiveram que assistir a posse mesmo ali na neve, porque parece que eles não eram bons o suficiente para estarem lá dentro. Ai meu Deus, que coisa mais bizarra que foi aquilo. Mas o ponto é que tudo que aconteceu naquela posse já parece que faz tanto tempo, porque as coisas degringolaram de uma forma mais rápida do que a gente imaginaria daquele momento até hoje, só 10 dias depois que o Donald Trump voltou a ser presidente. Mas, como eu tô atrasada no rolê, eu vou falar um pouco sobre elas aqui ainda assim. A começar pela posse em si. Durante a posse, o Donald Trump, ele falou nominalmente, né, que pessoas trans eram um problema. Então, na posse, ele já elencou que nós seríamos o alvo desse governo. Algo que a gente já sabia, porque ele já estava sinalizando isso desde o governo anterior dele. Na campanha, para essa eleição, ele bateu muito na tecla de combater pessoas trans. Então, ao assumir posse, né, ele só está cumprindo aquilo que ele prometeu. Fuder com a população trans dos Estados Unidos. E durante o seu discurso, o único grupo que ele nomeou assim como sendo o grande problema a ser combatido foi o grupo de pessoas trans. Ele também falou sobre imigração, porque esses são os dois polos ali, né? Os dois polos de mais enfrentamento que Donald Trump tem pela frente. Que ele decidiu ter pela frente, né? Porque os dois problemas não são um problema de fato para a nação, são um problema apenas para o Donald Trump e para aqueles que querem arrumar bodes expiatórios para colocarem a culpa no fracasso que os Estados Unidos está tendo nos últimos anos de se manter como a maior potência do mundo inteiro. Eles continuam sendo, mas estão perdendo cada vez mais espaço, né? Mais espaço para a China, e as pessoas estão realmente começando a perceber o quanto que os Estados Unidos é só marketing. Não é tudo isso que eles pregam ser, não. Mas vamos aqui falar sobre as questões, né? Além do seu discurso bizarro em que ele falou, né, sobre pessoas trans serem um problema a ser enfrentado, ele também assinou algumas medidas. Dentro dessas medidas estava, por exemplo, tirar os Estados Unidos da OMS, né?
também tirar os Estados Unidos do acordo climático que tinha sido feito em Paris. E também estava lá livrar aqueles que foram presos por invadir o Capitólio. Né? Ele deu um indulto para aqueles criminosos que invadiram o Capitólio. Lembra daquela palhaçada do Viking lá dos Estados Unidos? Então, né? Indulto para esse povo. Mas além disso, teve uma medida executiva que Donald Trump tomou, que foi a de tornar como valendo apenas o sexo biológico das pessoas. Ele aboliu o conceito de identidade de gênero do que realmente vai ser aceito naquilo que for governamental. Porque no que for governamental vai ser aceito apenas homens e mulheres, mas não exatamente homens e mulheres, mas sim o conceito biológico de homens e mulheres. Ele estava falando sobre macho e fêmea, né? Era disso que ele estava falando que seria aceito. E ao assinar esse decreto, ele disse uma frase que vale a gente dar as aspas aqui. Ele disse o seguinte na justificativa dele de assinar esse decreto. Abre aspas. Defender mulheres do extremismo da ideologia de gênero e restaurar a verdade biológica no governo federal. Fecha aspas. Sobre questão de verdade biológica, qualquer pessoa que tenha estudado biologia sabe que não é bem assim, né? Sabe que existe muito mais entre o XX e o XY do que esse povo leigo consegue compreender. Se você não acha que, né, enfim, conceito de transgeneridade se aplica a de biologia, você está muito errado. E você pode ver esse vídeo aqui para entender um pouco melhor sobre como sim, identidade de gênero tem tudo a ver com biologia. A biologia, ela explica o porquê que pessoas trans existem. Não é a única explicação, mas é uma das explicações. Vai lá para você entender um pouco melhor. Até porque aquele é o vídeo mais legal que eu já fiz aqui na História do Transmissão e provavelmente vai continuar sendo o vídeo mais legal da História do Transmissão até que eu refaça ele, algo que vai demorar uns bons anos. Mas o Donald Trump não parou por aí. Isso daí foi o que ele assinou exatamente no dia da posse. Mas além disso também, ele removeu termos LGBT dos sites da Casa Branca e demais agências federais. Então qualquer menção a pessoas LGBT foi o quê? Removida. Foi removida dos sites oficiais do governo. E ele também removeu gêneros neutros, ou termo, enfim, de não binariedade de documentos como passaporte. Tinham passaportes que estavam sendo emitidos nos Estados Unidos, onde, para respeitar pessoas que tivessem um gênero neutro, pessoas que estivessem dentro da não binariedade de gênero, no campo de sexo poderia ser marcado um X. Isso era muito benéfico não apenas para pessoas trans que não se identificam com nenhum gênero, como também era importante para pessoas que são intersexo. Pessoas que têm diversas variações biológicas que fazem com que elas não estejam dentro daquilo que é entendido como sendo exclusivamente macho ou exclusivamente fêmea, trazendo os termos ali que o Donald Trump acredita serem existentes no mundo. Então, para essas pessoas, ter um marcador de X que não fosse nem homem e nem mulher nos documentos era bastante importante. Então, era uma medida que não beneficiava só pessoas trans, mas também que beneficiava outras pessoas que não são trans. Isso não quer dizer que os passaportes que já foram emitidos com esse X estejam invalidados, mas que não vai ser mais emitido nenhum passaporte assim. E pode ser que as pessoas que têm um passaporte com esse X tenham que eventualmente ter que retirar outro passaporte. Não sabemos ainda como é que isso vai suceder. E além disso também o Donald Trump, ele fechou departamentos de diversidade, departamentos públicos de diversidade. Aqueles órgãos que tinham sido criados justamente para buscar uma equidade de gênero, raça e sexualidade, eles foram fechados. E os seus funcionários, eles entraram numa espécie de licença, né? Licença remunerada. Mas ainda assim uma licença, eles foram afastados. Gente, isso é tão sintomático, mas teve mais coisa, não foi só aí não. Porque o Donald Trump também proibiu que mulheres trans pudessem estar em presídios femininos, então as mulheres trans que forem presas vão ter que, obrigatoriamente, irem para presídios masculinos. Eu não sei como é que fica aquelas que têm os documentos retificados, né? Que até então são reconhecidas como pertencentes ao sexo feminino nos Estados Unidos por terem retificado os documentos. Eu não sei como é que isso vai ficar. Realmente eu não tenho ideia. Mas
no geral, mulheres trans vão ter que cumprir pena em presídios masculinos. O que coloca elas sujeitas a tantos tipos de violência absurdas que, assim, é triste só de pensar. E outra medida também é que o Donald Trump proibiu transição de gênero em menores de 19 anos, o que na prática significa que nenhum órgão de saúde vai poder auxiliar na transição de gênero de nenhuma pessoa que tenha menos de 19 anos. E quando eu digo que não pode auxiliar, eu tô falando tanto de questões de hormonioterapia, quanto também de questões de psicoterapias, de cirurgias, de coisas do tipo, né? A gente ainda não sabe como que isso vai ser colocado na prática, mas meio que é isso, a proibição meio que abarca exatamente isso. E é muito provável que tenha acontecido mais coisas nesse meio tempo que acabou que eu não comentei aqui, né? Mas de cara foram muitas coisas assim em ataque à comunidade trans. Teve também vários ataques a imigrantes, né? Tá tendo uma perseguição absurda contra imigrantes lá nos Estados Unidos. Uma perseguição que, assim, gente, o Donald Trump tá querendo atacar até o direito de pessoas que nasceram nos Estados Unidos, mas são filhos de imigrantes. Até isso ele tá querendo atacar. Não sei se ele vai conseguir, porque ainda tem questão do sistema judiciário dos Estados Unidos. Não sei se isso vai ser possível, não sei se isso vai ser considerado constitucional. Mas é algo que ele tá querendo ali coibir, que até então é uma medida inconstitucional, mas a gente nunca sabe o quanto que consegue mudar as coisas, né? Mas ele tá querendo mexer nisso. Ele tá, assim, deportando imigrantes em massa, inclusive tá fazendo isso algemando os imigrantes, né? Ele mandou os imigrantes brasileiros aqui de volta pro Brasil algemados, né? Então, assim, tá uma coisa absurda. Inclusive, o presidente da Colômbia tá peitando isso, né? Ele mesmo tá mandando avião pra lá pra poder trazer os imigrantes, pra eles não precisarem ser algemados igual o Donald Trump algemou. E ele peitou bem, assim, eu acho que a atuação dele tá muito boa. O Trump disse que vai taxar, né, ele tá taxando outros países e tudo, disse que vai taxar o Brasil também. E o presidente da Colômbia tá dobrando a aposta, tá falando, não, a gente que vai taxar vocês também, tá? A gente que vai taxar vocês também. Então eu tô achando assim, que a Colômbia tá indo por um caminho muito interessante, um caminho perigoso, sim, um caminho arriscado, sim, mas um caminho muito interessante. Aqui, vamos ver como é que as coisas vão suceder, né? O Lula já disse que é um absurdo ter algemado as pessoas e tudo, mas vamos ver o que mais que vai acontecer, o que mais que vai suceder disso. Inclusive, diante dessas medidas tão absurdas que Donald Trump tem tomado, teve uma bispa que pediu misericórdia, né? Na frente de Donald Trump, durante ali uma cerimônia religiosa, ela pediu para que ele tivesse misericórdia tanto com os imigrantes quanto com pessoas LGBTQIA+. A bispa em questão é a Miriam Edgar Budd, e quando ela fez esse questionamento, né, quando ela fez esse pedido, na verdade, esse pedido de misericórdia, o Donald Trump disse que ela deveria pedir desculpas pra ele, né? Então, assim, gente, tá muito bizarro, tá tudo muito bizarro. E diante de todos esses ataques que o Trump tem perpetrado, os Estados Unidos já tá sofrendo aí com a falta de imigrantes, porque muitos estão com medo de ir trabalhar, já que eles estão sendo cada vez mais caçados. Teve até professor que resolveu denunciar os seus alunos que eram imigrantes, né? E, enfim, o professor mandando os próprios alunos, né, para serem detidos na prática, é isso que aconteceu. A gente tá vendo, assim, isso afetando o setor de construção civil dos Estados Unidos, porque a maior parte dos trabalhadores de construção civil nos Estados Unidos são imigrantes, e muitos, mesmo os que estão legalizados, eles estão com medo de sofrer represálias, eles estão com medo de sofrer algum tipo de violência, então eles não estão indo trabalhar. A gente também tá vendo isso afetar as igrejas. Tem igrejas, assim, pastores que estão reclamando com Donald Trump porque muitos de seus fiéis são imigrantes. Tem muitas igrejas católicas cujos fiéis são imigrantes e que estão vendo ali uma diminuição muito grande nos seus fiéis e que também estão achando absurdo as medidas do Donald Trump. Então, assim, com o tempo, e não vai demorar muito, os estadunidenses vão perceber que o país deles só funciona do jeito que funciona porque eles conseguem colocar muitos imigrantes para trabalhar ali recebendo um salário ridículo. A previsão é de que, inclusive, o setor alimentício dos Estados Unidos vai sofrer e que o preço da comida lá vai aumentar, porque muitos dos trabalhadores agrônomos, né, muitos trabalhadores do agronegócio lá dos Estados Unidos são imigrantes ilegais. Então é isso, os Estados Unidos vai perceber que eles não conseguem funcionar do jeito que funcionam
sem os imigrantes. Samantha do futuro para falar aqui com vocês sobre algumas coisas que aconteceram desde que eu gravei o vídeo, né, até esse momento da edição. A primeira delas é sobre aquele acidente aéreo horrível, onde um avião colidiu com um helicóptero, né? A gente teve aquela cena aterradora que, ao que tudo indica, não houve sobreviventes, né? Até o momento que eu tô gravando isso daqui, pelo menos, a notícia de que não houve sobreviventes. Que, inclusive, né, um dos passageiros era um casal, na verdade, né? Que eram daqueles russos que eles tinham já ganhado medalha, que eles eram patinadores olímpicos e tudo, e que morreram na colisão, ao que tudo indica, né? E assim, um acidente aterrador, o qual Donald Trump culpou os programas de diversidade por esse acidente. Alguns veículos, né, até noticiaram que ele culpou os gays e tudo, mas parece que esse não foi um caso de LGBTfobia do Donald Trump, mas sim de capacitismo, porque ele estava ocupando os programas de diversidade criados pelo Obama, que visavam justamente contratar mais pessoas com deficiência para diversos cargos, né? O Donald Trump disse que o Obama criou esse programa, que era um programa horrível, porque ele não contratava as pessoas pela capacidade, e ele fez um comentário tenebroso falando sobre o quanto que as pessoas com deficiência não seriam qualificadas para esse tipo de trabalho. Ele disse que quando ele assumiu em 2016, ele contratou pessoas que eram qualificadas, mas depois, quando Joe Biden assumiu ali a presidência, ele teria voltado com o programa e teria contratado pessoas que não eram qualificadas. Então ele culpou ali tanto o Obama quanto o Biden por esse acidente. Mas acontece que o órgão que fiscaliza esses voos, né, que faz essas operações de voo e tudo, né, é um órgão que está sem chefia, que é a Federal Aviation Administration, né, que em português livre seria como Administração de Aviação Federal. Enfim, o órgão está sem chefia porque o chefe desse órgão, da FAA, pediu demissão por uma pressão do Elon Musk. Porque esse cara, né, o chefe da FAA, ele teria multado a SpaceX do Elon Musk no passado, porque a SpaceX estava abusando do espaço aéreo norte-americano, do espaço aéreo estadunidense. E aí, quando Donald Trump assumiu, por uma pressão absurda do Elon Musk, esse cara acabou pedindo demissão. Então o órgão está sem chefia até então, e possivelmente isso tem interferido, sim, nessa questão aí dos controles aéreos e tenha culminado nesse acidente, que acidente de colisão, assim, é uma coisa que é rara de se acontecer, é realmente rara de se acontecer, né? E o último acidente assim que tinha acontecido há 16 anos, né? O último acidente desses em solo norte-americano, em solo estadunidense, tinha acontecido há 16 anos. Então é uma coisa que realmente não é muito simples de se acontecer. Outra coisa também que aconteceu nesse período, né, entre eu ter gravado o vídeo até esse momento, é que o Donald Trump, em uma canetada, ele acabou com os programas de diversidade nas escolas, né? Ele acabou com educações sobre racialidade e sobre gênero nas escolas estadunidenses. Ele disse que isso era uma coisa anti-americana e tudo mais. Então, né, foi uma medida totalmente racista, né, porque acabou com os programas voltados para discussões de racialidade nas escolas, ou seja, programas que evitam que casos de racismo aconteçam, vão educando as crianças para que elas não sejam racistas. Ele acabou com esse programa e acabou também com o programa de gênero, o que é, né, algo tanto transfóbico quanto misógino, né, porque as discussões de gênero vão além de identidade de gênero. Elas também estão muito pautadas nas opressões de gênero que as mulheres sofrem na sociedade. Então, em uma só canetada, ele teve uma medida altamente racista, altamente misógina, altamente transfóbica, altamente LGBTfóbica, porque discussões de gênero também envolvem muitas vezes as outras letras do LGBT. Tudo isso em uma canetada, em uma medida que empobrece muito mais os ensinos, ensinos básicos lá nos Estados Unidos. E também eu tenho que dizer pra vocês que eu sei que a câmera, ela tá dando uma caída durante o vídeo, né? Enquanto tava gravando isso não ficou tão evidente pra mim, mas na hora de
olhar a gravação isso ficou evidente pra mim. Eu tô tomando providência pra que isso não aconteça, porque no vídeo anterior isso também aconteceu. Então vou ajeitar, dar uma ajeitada ali, uma gambiarrazinha no meu tripé pra que isso não aconteça mais. Enfim, vamos voltar pra Samantha do passado, que tá mais bonitinha, apesar de que ela tá, né, ficando um pouco torta, ainda assim ela tá mais bonitinha. Enfim, vamos voltar lá com ela. Vamos ver no que isso vai suceder também, né? Vamos ver. Porque tudo isso faz parte de um plano muito fascista, faz parte de um ideário muito fascista. E as pessoas ficam falando que a gente chama tudo de fascismo, não sei o que, mas, gente, governo Donald Trump é sim um governo fascista, tá? Extrema-direita é fascista. É fascista. E quando Donald Trump estabelece esses inimigos em comum, esses inimigos da nação, ainda mais nomeando na posse que esses são os inimigos a serem combatidos, ele está tomando uma atitude totalmente fascista, que é de eleger grupos, né, determinados grupos como inimigos da nação para fazer com que as pessoas se unam contra aqueles inimigos e assim, né, ignorem todos os problemas que estão enfrentando ou joguem na culpa desses inimigos todos os problemas que estão enfrentando no país. Então, né, o que ele faz é realmente criar bodes expiatórios, algo que é muito comum dentro das experiências fascistas, eleger grupos a serem perseguidos porque esses grupos são colocados como inimigos da nação. Essa é uma tática fascista bastante conhecida. E pessoas trans lá nos Estados Unidos, elas vão sofrer muito com essas medidas. Provavelmente também vão ser mais perseguidas na rua, provavelmente vão sofrer mais violências na rua, provavelmente vão, né, os índices de suicídio de pessoas trans nos Estados Unidos é muito provável que aumente, porque as pessoas que já estão em vulnerabilidade vão ficar em ainda mais vulnerabilidade. Vão acontecer muitas coisas horríveis ao longo desse processo. Muitas coisas horríveis. E eu acho muito provável que as clínicas de readequação de sexualidade e de gênero, elas aumentem ainda mais nos Estados Unidos, que já são muitas. É bem provável que elas aumentem ainda mais, porque as pessoas vão vender essa cura para que você volte a se adequar à sociedade e tudo mais. Então, o cenário que a gente tem pela frente é tenebroso. O que a gente vai ter nesses próximos 4 anos de governo Donald Trump vai ser tenebroso para pessoas trans lá nos Estados Unidos. Mas não só nos Estados Unidos. O que acontece lá reverbera no mundo. O que acontece lá vira exemplo para o mundo inteiro. Aqui no Brasil mesmo, a gente já tem uma perseguição absurda contra pessoas trans acontecendo. Tem inúmeros políticos de extrema direita que vivem colocando projetos anti-trans em pauta. Tem muitos políticos aqui no Brasil que se elegem à base de uma agenda anti-trans. Então, isso acontece, é a exaustão aqui. E agora que tem o presidente dos Estados Unidos seguindo essa mesma linha, não que a gente já não tenha tido em 2016, mas agora ele está mais ferrenho ainda nisso, a gente vai ver isso servindo como exemplo, sim, para o restante do mundo, inclusive para o Brasil. Aqui já tem políticos que ficam colocando projetos anti-trans constantemente, agora vai ter mais ainda. É muito provável, ou talvez os projetos que eles já tenham colocado ali, eles entrem em votação mais rápido do que a gente esperava, e o risco de serem aprovados aumentou. Como eu disse, o que acontece lá vira exemplo para o mundo. Não deveria, mas vira. E o Brasil segue sendo o país que mais mata pessoas trans em todo o mundo, mas os Estados Unidos também matam muitos LGBT. E é exatamente por isso que eu sempre bato na tecla, tem anos que eu bato nessa tecla aqui com vocês e vou continuar batendo, que combater transfobia é um combate também do fascismo. Não tem como você ser antifascista e ser transfóbico, porque a transfobia é atualmente uma das principais armas do fascismo. O fascismo está o tempo inteiro colocando pessoas trans como inimigo a ser combatido, como bode expiatório de todos os problemas do mundo. O fascismo está o tempo inteiro nos perseguindo. Até porque, como eu já disse para vocês anteriormente, nós, pessoas trans, somos um grupo fácil de se perseguir. É fácil convencer os religiosos de que eles devam nos combater. É fácil convencer as pessoas que não entendem, que não convivem conosco, que nós somos ruins, que nós devemos ser combatidas. É fácil convencer a população a nos atacar. Então, nós vamos continuar sendo um dos principais inimigos do fascismo durante muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Se você é antifascista, é sua obrigação também
lutar contra a transfobia. É sua obrigação estar do lado das pessoas trans. É sua obrigação estar na mesma luta que a nossa. A nossa luta tem que ser também a sua luta. E olha só, o Donald Trump, né, e aqui vai um recado para feministas radicais, né, o Donald Trump usa da mesma retórica que feministas radicais para atacar pessoas trans, que é justamente falar que tá protegendo mulheres. Não tá protegendo mulheres cisgênero. Tá simplesmente atacando um grupo pequeno. Um grupo que estima-se que nos Estados Unidos seja composto por 1.600.000 pessoas. 1.600.000 pessoas, na verdade. Então, assim, é um grupo pequeno, mas é um grupo significativo. São 1.600.000 pessoas nos Estados Unidos, e é um número subnotificado ainda, mas enfim, 1.600.000 pessoas que estão sendo afetadas por essas políticas, que estão sendo afetadas por essa perseguição. Algo que feministas radicais endossam. E olha só, vocês estão endossando um discurso que é usado por um misógino desgraçado. Por um misógino que, inclusive, né, já foi condenado aí por ter sido agressivo, por ter sido violento com mulher. E olha só, né? Olha só, usando o mesmo discurso que feministas radicais usam, de que é pra proteger as mulheres. Não é pra proteger as mulheres. É simplesmente pra continuar um programa de domínio que, para esse programa de domínio funcionar, precisa se colocar a culpa dos fracassos em um outro grupo e usa pessoas trans para ser esse grupo que representaria o fracasso da nação. Então, assim, esse discurso de feministas radicais, ele serve única e exclusivamente aos conservadores. Não é o discurso que serve a mulheres cisgênero. Não é o discurso que livra mulheres cisgênero de qualquer violência. É um discurso que só coloca um grupo a mais à margem das violências e também que conversa com os conservadores. Conservadores esses que depois vão tirar os direitos das mulheres cisgênero. Vão estar lutando ali para acabar com os direitos das mulheres cisgênero. Então, enquanto essas feministas radicais ficam atacando pessoas trans, ficam nos colocando como inimigas, olha só, elas estão endossando um grupo que tenta acabar com os direitos delas, que tenta subjugá-las. Ai, quanta burrice, né? Quanta burrice. Então, volto a dizer, se você quer combater fascismo, você tem que combater transfobia. Você ser antifascista e ser transfóbico ao mesmo tempo não orna, não combina, é contraproducente, é burro, vai contra a sua própria luta. Como eu disse, provavelmente tem algumas medidas anti-pessoas trans que o Donald Trump já tenha tomado que eu tenha acabado deixado de fora desse vídeo. Mas com certeza ainda vai acontecer muitas outras coisas também. Então é muito possível que eu volte a falar de Donald Trump e transfobia futuramente nesse canal. Até porque ele tomou posse há 10 dias e já aconteceu tudo isso. Então é bem provável que ainda vão surgir outras coisas pra gente comentar aqui. Mas esse não vai ser um canal que vai ficar comentando só o Donald Trump, não, tá, gente? Não é. Esse daqui é um canal que fala sobre pautas LGBTQIA+, como um todo, com enfoque principal em pessoas trans, mas aqui eu não fico apenas centrada em um único assunto específico que engloba pautas LGBTQIA+, principalmente transgeneridade. Então a gente vai falar sobre outras coisas nesse canal também, mas quando for muito pertinente, eu volto sim a falar sobre a situação de pessoas trans nos Estados Unidos. Inclusive, ontem, né, pra mim ontem, pra vocês já tem alguns dias, mas no dia da visibilidade trans eu fui para a Embaixada dos Estados Unidos, né, para frente da Embaixada dos Estados Unidos, participar de um ato e manifestação a favor das pessoas trans dos Estados Unidos. Um ato puramente simbólico, né, para mostrar ali uma força para as pessoas e também para trazer mais luz ao que está acontecendo nos Estados Unidos, né. É um ato, enfim, de repúdio às medidas do Donald Trump, em apoio a pessoas trans dos Estados Unidos e também para chamar a atenção para que a gente não deixe isso se repetir aqui no Brasil, né? Então, enfim, foi um ato interessante. Seria muito legal se esse tipo de ato acontecesse no mundo inteiro, se a gente visse essa pressão no mundo inteiro e em frente a embaixadas estadunidenses e colocarem ali o seu repúdio às medidas anti-pessoas trans, anti-imigração e anti qualquer outro grupo minoritário que, enfim, o governo dos Estados Unidos agora comece a atacar. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Isso é o que eu tinha pra falar sobre esse assunto até então. Comenta aqui embaixo o que você acha dessas medidas, o que você acha de tudo que eu falei aqui. E se você não souber o que comentar, coloca aqui um símbolo da bandeira trans, porque eu não quero que você coloque um símbolo da bandeira dos Estados Unidos, não. Não aqui, tá? Não aqui. E não se esqueça também de deixar o seu like, porque isso ajuda o YouTube a distribuir o meu vídeo para mais pessoas. E também
Não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Uma outra coisa sobre a posse do Donald Trump que vale a pena ser ressaltado aqui é o fato de que tinham, todos os grandes donos de Big Tech ali na posse. Óbvio, é a posse de um presidente dos Estados Unidos, então faz sentido eles estarem lá. Mas a gente sabe que tem muito mais além disso. A gente sabe que tem um alinhamento político por trás disso também. E as Big Techs, gente, elas vão servir muito, já estão servindo muito, mas vão servir cada vez mais aos interesses fascistas, aos interesses transfóbicos, homofóbicos, bifóbicos, lesbofóbicos, racistas e xenofóbicos do Donald Trump. Que agora esses são, enfim, as políticas dos Estados Unidos.